Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao IERBcast, que é o podcast da nossa Escola de Governo do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Agora nós estamos em novo formato, um formato de áudio e vídeo, e com uma ideia de fazer avaliações só de julgados importantes, com professores renomados, que nós vamos trazer aqui hoje para discutir uma questão muito importante relacionada ao acordo de não persecução penal. Nosso convidado de hoje é o Dr. Sauei Lai, promotor de justiça, professor de processo penal, já passou por diversas bancas de examinadoras e é com muita felicidade que nós temos a sua presença aqui hoje, Sauei. E também temos a presença para ajudar-nos nessa conversa ao nosso vice-diretor do IERB, Dr. Alexandre Couto Jopper, também professor de processo penal, também promotor. Muito feliz em estar com vocês dois aqui hoje. E vamos começar já o nosso podcast com uma pergunta para o Dr. Sauei sobre o que diz esse recurso especial que hoje tramita no STJ em relação ao acordo de não persecução penal. Olá a todos, olá a todas. É um prazer enorme estar aqui ao lado dos meus grandes amigos, Leandro e o Jopper. Obrigado pelo convite. A título de introdução, Leandro, o acordo de não persecução penal ele foi trazido pelo pacote anticrime, lá da Lei 13.964 de 2019, acrescentando o artigo 28A do CPP. Com clara inspiração no plea bargaining norte-americano, ele é um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público, investigado e seu defensor, com cumprimento de alguns requisitos, como uma infração penal sem violência física, sem grave ameaça, em que a lei combina uma pena mínima inferior a 4 anos, mediante o cumprimento de algumas condições que estão previstas no artigo 28A, do inciso 1 e inciso 5, que no final, se houver realmente a efetivação e cumprimento dessas condições, o juiz, ao cabo, decreta a extinção de punibilidade, evitando-se a deflagração da ação penal, oferecimento de denúncia e, obviamente, se não há denúncia nem condenação, não gera mais a reincidência. O problema do pacote anticrime, Leandro, é que não houve uma regulamentação detalhada do proceder, tanto no oferecimento, com a notificação desse investigado, quanto na recusa. E esse julgado, ele versa exatamente na hipótese de recusa do ANPP pelo Ministério Público com o consequente oferecimento da denúncia. A grande pergunta que a doutrina indagava era: se o promotor de justiça recusa o ANPP e oferece essa denúncia, o que acontece se o juiz entender que era caso, sim, de ANPP? Nós tínhamos posições doutrinárias e até algumas decisões dos tribunais superiores, Leandro, que entendia que caberia ao juiz rejeitar a denúncia por falta de interesse de agir. O Ministério Público não teria interesse em denunciar quando havia a possibilidade de acordo que seria cabível diante de uma recusa despropositada por parte do Ministério Público. Então, o juiz, para essa doutrina, recusaria o recebimento da denúncia, aplicaria, por analogia, 28 do CPP e remeteria a questão ao procurador-geral. Muito bem, esse agravo no regimento do recurso especial do STJ, que é o recurso especial número 2047673 de Tocantins, diz que a recusa do Ministério Público e a discordância do juiz não tem nenhuma ligação com a rejeição de denúncia. Cabe ao juiz admitir, analisar e examinar a admissibilidade da denúncia do artigo 395. E se a denúncia ela é admissível, cabe ao juiz receber a denúncia, obviamente, citar o réu, e aí sim, o réu, na resposta em 10 dias, do artigo 396, 396 do CPP, que é a sua primeira oportunidade, essa é a expressão usada, inclusive, no acordo, na primeira oportunidade, então, compete ao réu requerer ou não a remessa da questão para o Procurador-Geral de Justiça, no sentido de analisar o cabimento ou não da ANPP. Como eu disse, é um acordo, é um negócio jurídico. E se é um negócio jurídico, não cabe ao juiz de ofício remeter a questão ao Procurador-Geral rejeitando a denúncia, e sim ao outro interessado, que é o investigado, no caso aqui, ao réu, no processo, que a denúncia já foi oferecida, decidir se é melhor para o seu interesse jurídico ter esse acordo ou não, requerendo ao juiz, aí sim, o envio dos autos ao Procurador-Geral.
Você acha que essa decisão hoje do STJ retira um pouco da autonomia do Ministério Público, ou ao contrário, reforça essa autonomia do Ministério Público no acordo de não persecução penal? Na verdade, Leandro, a pergunta é ótima, excelente. Eu acho que reforça não a autonomia do Ministério Público, mas a autonomia das partes. E retira o juiz desse negócio jurídico. Porque antigamente o juiz ele rejeitava a denúncia quando ele entendia que era caso de ANPP e ele, juiz, de ofício, remetia a questão ao procurador-geral. Agora não. Atendendo, inclusive, a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, que diz que o ANPP não é um direito subjetivo do autor do fato, o STJ entrega essa questão às partes. Repito, ele não só reforça a posição do Ministério Público, mas também do réu, respeitando a sua autonomia de vontade, respeitando a sua plena capacidade, juntamente com uma defesa técnica, em atuar na justiça negocial. Porque o acórdão do STJ diz que cabe ao juiz receber a denúncia e deixar ao réu, na sua primeira oportunidade, manifestar no interesse ou não de requerer remessa ao procurador-geral. Pergunta excelente, espero ter respondido. Uma saudação a todos e todas que nos assistem no IERBcast. Também uma palavra afetuosa ao meu querido amigo e diretor do Instituto, doutor Leandro Navega. Também meus cumprimentos calorosos ao nosso expositor, que mais do que um coleguismo funcional, somos do mesmo concurso do Ministério Público, temos uma amizade fraterna e que já bate mais de 2 décadas. Eu tenho para mim que esse emblemático julgado que estamos a debater, ele parte de 3 premissas fundamentais e eu vou falar rapidamente sobre elas para, então, promover as minhas indagações ao colega Sauer. A primeira delas seria de que, definitivamente, não se pode encarar mais a ANPP como direito subjetivo do investigado e, eventualmente, do acusado. Do contrário, o Ministério Público, protagonista deste processo, ele deve, dentro da sua discricionariedade regrada, de forma fundamentada, analisar, à luz do artigo 28A e parágrafos, se é o caso ou não de oferecimento do acordo, de implementação do acordo, ou, do contrário, do oferecimento da denúncia. A segunda conclusão que eu extraio do deciso em análise, de que esse natural distanciamento que se espera do julgador, seja do engendramento, da implementação, da negociação dentro da natureza da ANPP, e isso faz com que as partes, como dito pelo expositor, de forma muito profícua, as partes é que assumem realmente essa responsabilidade. Daí porque, como decorrência lógica, jamais a celebração do acordo ou não celebração pode funcionar como uma espécie de condição de procedibilidade da ação penal. Em outras palavras, jamais o não oferecimento da ANPP pode ensejar, por este motivo, a rejeição da denúncia. Me parece que esse é um dos focos primários da decisão. Então, cabe ao juiz, diante do não oferecimento da ANPP, analisar a admissibilidade da denúncia, podendo, inclusive, não recebê-la ou recusá-la por outro motivo legal que não este. E, uma vez recebida a exordial e uma vez citado o acusado, ele terá a oportunidade, na primeira oportunidade, eu vou chegar na minha pergunta em cima dessa observação, na primeira oportunidade, requerer ao juízo o reexame da matéria pelo órgão revisor. Pois bem, o que eu quero perguntar ao nosso estimado expositor é o que ele enxerga nesta decisão do Superior Tribunal de Justiça com um caráter de ineditismo e o que ele enxerga como um caráter de reforço, de sedimentação de entendimentos que já estavam paulatinamente sendo, digamos, robustecidos junto aos tribunais superiores. Essa é a primeira indagação. E a segunda, na sequência, diz respeito a essa assertiva
de que o pedido de revisão feito pelo acusado nesta situação tratada no agravo regimental, ela deve ser feita, esse pedido de revisão, na primeira oportunidade que ele tiver após a sua citação. O silêncio do acusado em requerer essa revisão importaria em uma espécie de preclusão dessa prerrogativa? Jope, a pergunta é bem instigante e eu concordo plenamente contigo. É um caminhar dos tribunais superiores até essa decisão. É como você mesmo salientou, o Supremo Tribunal Federal, a título de curiosidade, no habeas corpus 191, 124, já decidiu expressamente que o acordo de não persecução penal não é um direito subjetivo, na mesma esteira dos outros benefícios já conhecidos pelo ordenamento jurídico na justiça negocial, como transação penal, suspensão condicional do processo, etc. Por sinal, o próprio Supremo Tribunal Federal, Jope, ele já decidiu também que o juiz ele está alijado, ele está afastado, excluído das negociações, de participar das negociações do acordo de não persecução penal, não podendo sequer sugerir condições. Isso também foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal no habeas corpus 194.677, repetindo, 194.677. O grau de ineditismo, a meu ver, foi justamente espancar essa ideia de permitir ao juiz recusar a denúncia. Então, é pela primeira vez que os tribunais superiores estabelecem esse limite. Não cabe ao juiz, sob o fundamento de que caberia, em tese, o acordo de não persecução penal, usar esse argumento para rejeitar a denúncia. Agora nós temos uma sinalização bem clara no sentido de que cabe a ele, como você mesmo explicou, analisar a admissibilidade da acusação, com base no artigo 395, podendo até rejeitar a denúncia, como você explicou, por prescrição, por ausência de justa causa, mas não com esse argumento de que ele, juiz, reputa que seria cabível, plenamente possível, o acordo de não persecução penal. Sauei, continuando até nesse raciocínio do Dr. Joper, que você explanou muito bem, se pudesse fazer uma análise assim, se você acredita que o acordo de não persecução hoje é eficaz, é uma medida eficaz para a atuação nossa, se o Ministério Público está usando o acordo de não persecução penal de maneira adequada, você acredita que a gente possa alterar alguma forma ou unificar alguma forma de atuação para que nós tenhamos mais efeito prático, efetivo na nossa atuação e eventualmente a gente consiga cumprir o que o Instituto tanto almeja, que a gente consiga efetivamente utilizar essa fase antes da denúncia como uma boa oportunidade de negociação com as partes e evitando alguma deflagração de algumas milhares de ações penais pelo país. Leandro, é o Instituto novo no ordenamento jurídico brasileiro, está numa fase de adaptação. Eu tenho uma opinião pessoal de que não foi perfeitamente regulamentado, mas nós tivemos esses percalços também quando instituímos a transação penal, a suspensão condicional do processo, lá pela Lei 9.099 de 95. Eu acho que com o tempo, com amadurecimento institucional, com boas práticas, com uma unificação, uma padronização, o acordo de não persecução penal vai ser muito mais eficaz do que a gente vê hoje em dia, como eu disse. É da Lei 13.964, de 25 de dezembro de 2019, mas só teve uma vacatio legis. Então, na verdade, é um instituto que tem pouco tempo de aplicabilidade, só tem 2 anos e meio, 3 anos no máximo, e a jurisprudência ainda está se consolidando. Só recentemente, só a título de curiosidade, você sabe, porque você é meu colega aqui do NIP, Núcleo de Investigação Penal, que a Defensoria Pública começou a participar dos acordos de não persecução penal, durante muitos anos, muitos investigados compareciam ao Ministério Público e diziam, olha, eu sei que tenho que aceitar, mas eu tenho que aceitar com advogado, não tenho dinheiro, procurei a Defensoria não me presta esse tipo de assistência. Então, é só um exemplo dos problemas práticos que nós enfrentamos. Então, assim, eu acho que o acordo de não persecução penal é uma tendência mundial, a Comissão Europeia, inclusive de Direitos Humanos, ela recomenda o uso desses institutos negociais, até para desafogar o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário e o Ministério Público possam se dedicar às verdadeiras
aos verdadeiros desafios contemporâneos, que é a macrocriminalidade, o tráfico de seres humanos, o tráfico de drogas, a milícia, que é uma realidade do Rio de Janeiro. E só para complementar, voltando à pergunta do Joper, como o próprio acórdão diz, né, cabe ao réu requerer a remessa dos autos ao órgão revisional do Ministério Público na primeira oportunidade, e não ao juiz, de ofício, encaminhar ao procurador-geral. Então, o acórdão foi bem claro, né? Se ele tem que requerer na primeira oportunidade, é porque, se não requerer nessa primeira oportunidade, cabe o fenômeno da preclusão, e não pode mais, então, postular essa remessa. Até porque, de novo, né, não é uma condição nem de procedibilidade, nem de prosseguibilidade da ação penal pública, sob pena de preclusão. A discussão está muito boa sobre o tema de acordo de não persecução penal, muito profunda. Eu gostaria de saber, doutor Jope, existe mais alguma indagação que você gostaria de fazer ao nosso colega Sauei sobre o tema? Eu tenho uma derradeira questão aqui para debater com o meu querido amigo Sauei, e é de conteúdo pragmático. Suponhamos, então, que o promotor recuse a implementação da ANPP, ofereça a denúncia, o juiz a receba, cite o acusado na primeira oportunidade, então requer a revisão da questão pelo órgão com atribuição, no caso, nosso Procurador-Geral de Justiça. Pois bem, naturalmente nós sabemos que essa revisão ela não se dará de forma instantânea. Ela demandará um tempo mínimo para ser apreciada e decidida. Nesse interregno, em tese, o processo estaria correndo. Eu gostaria de saber se seria crível se imaginar a conveniência para não termos uma instrução probatória, por vezes poderia se revelar inócua ou despicienda, caso o órgão revisor entenda que seria o caso de ANPP, se não seria o caso de nós vislumbrarmos uma possibilidade. Tão logo o juiz remeta a questão à revisão pelo Procurador-Geral de se suspender o próprio processo penal. A pergunta é tão boa que o acórdão não trata desse assunto, né, colega? Né, Joper? Eu, na minha opinião, acho que caberia ao juiz suspender de imediato o processo, porque a possibilidade de ANPP é uma questão preliminar, que se coloca como antecedente lógico para o prosseguimento dessa ação. A intenção do ANPP, como a gente disse, é justamente desafogar o poder judiciário. Então, não faz sentido a questão estar sendo debatida no órgão revisor do Ministério Público e a ação penal prosseguir com instrução criminal ou até com uma sentença. Né? Acho que não foi esse o espírito da lei. O espírito da lei é justamente evitar a instrução criminal, que toma bastante tempo, né, do Poder Judiciário, evitando que ele se dedique às macrocriminalidade. Então, na meu ver, deveria sim, ao remeter a questão ao Procurador-Geral, suspender o processo. A gente aplicaria, por analogia, o artigo 93 do CPP, que versa sobre questão prejudicial, e o próprio artigo 313 do Código de Processo Civil, do novo CPC, que cuida da suspensão do processo por convenção das partes. E lá prevê expressamente, lá no artigo 313, parágrafo 4º, a possibilidade de suspensão de até 1 ano. Assim como o Leandro já me perguntou, eu trabalho aqui no Núcleo de Investigação Penal da Capital e eu vejo casos do artigo 28A, parágrafo 14, ou seja, a remessa da questão ao Procurador-Geral, e ele vem decidindo com muita rapidez, né? A média de 2, 3 meses. Mas nós sabemos que o Brasil tem uma realidade continental, né? Em outros estados, talvez isso demore um pouco mais tempo. E o artigo 116, como você bem pontuou, Joper, o artigo 116 do Código Penal não trata de uma suspensão da prescrição nessas hipóteses, mas sim apenas na suspensão da prescrição nos casos em que o acordo de não persecução penal ainda estiver sendo cumprido. Não é a hipótese. Aqui a gente está discutindo, junto ao órgão revisional do MP, se o ANPP é possível ou não, mediante provocação do réu e remessa dos autos pelo juiz. Caros amigos, acho que conseguimos, de maneira rápida e eficaz, analisar bem o Instituto. Acho que o objetivo do podcast é exatamente esse, ter uma conversa séria para os colegas saberem efetivamente quais são os principais pontos que estão sendo atacados hoje. Queria agradecer a todos e todas que efetivamente escutaram
esse podcast ou assistiram pelo YouTube. E lembrar a todos que essa nova temporada ficará no ar nos seguintes aplicativos: no Deezer, no Spotify, no YouTube e no site do IERB. Qualquer um desses você consegue acessar os nossos podcasts. Agradecer novamente ao Joper, o colega Joper e ao colega Sauley, e espero todos numa nova oportunidade para que possamos efetivamente analisar um novo julgado. Muito obrigado a todos.